faz com que, para o empreendedor, aqui seja um mercado pujante que tenha muita oportunidade. E o brasileiro, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente é muito mais trabalhador que a média. A gente é menos trabalhador do que chinês, é menos trabalhador do que japonês. Mas, mano, a gente trabalha muito mais do que americano, a gente trabalha muito mais que qualquer europeu. É verdade. Qualquer europeu. Europeu das 6 horas da tarde acabou a caneta. Não, eu fui pra Espanha uns anos atrás, 1h da tarde fui tentar comer um negócio, não consegui. Tá tudo fechado. O cara tá tudo fechado. Assim, O cara tá dormindo no almoço. O cara tá dormindo no almoço. Cara, essas grandes big techs, eles adoram brasileiros, Claro, cara. Eu fui pô. na Netflix, fui na Wise recentemente, na Estônia, eles adoram brasileiro, porque eles sabem que o brasileiro, cara, se ele cair lá dentro, ele vai dar o sangue pela Ele parada. é trabalhador. Agora, olha só, olha com o que a gente briga. Eu anotei uns dados aqui pra falar. Você sabia que o Brasil ocupa a 37ª posição no Índice de Liberdade Econômica, o Heritage Foundation? Esse é um dado de 2024. E a gente está abaixo de países que hoje estão em guerra. Mais um dado pra vocês. Ó. De 196, a gente tá em 137. Exatamente. 134. 137. Outro dado. 34% dos processos trabalhistas do planeta estão no Brasil. Do planeta. Quantos por cento da população mundial é o Brasil? 2%. Caraca. A gente tem 1/3 dos processos trabalhistas com 2% da É população. muito desproporcional. Carga tributária brasileira. 1/3 do PIB, 33% do PIB, maior do que a média da OCDE e com um retorno em serviço de país africano em guerra. Né? Que é esse que é o muito serviço do recebe Brasil. pouco. Né? Para abrir empresa no Brasil, leva em média 2 vezes mais tempo do que abrir nos Estados Unidos, mesmo com a digitalização. Então a gente tem o pior e mais hostil ambiente de negócio do mundo. Vou dar um dado para vocês. No governo Bolsonaro, durante a pandemia, o setor de eventos e de turismo teve um subsídio chamado PERSE, que é um subsídio fiscal que você para de pagar alguns impostos, principalmente no imposto de renda, no PJ, porque o setor precisava sobreviver. Então ele falou, bom, para não ter que demitir todo mundo, diminui a carga tributária, que você consegue manter seus funcionários. Foi o que a gente fez, foi o que muitas empresas que estão em setor de eventos fizeram. Não imagino que talvez vocês também devam ser enquadrados na PES. E o que era a promessa da PES? Até 2027... você vai ter esse subsídio, que é você não ter que pagar esses impostos. Então, eu e vocês, ou todo mundo nesse setor, fez um plano de crescimento, falou, beleza, não preciso demitir, posso acelerar, porque já que eu não tenho que dar esse dinheiro para o governo, eu vou investir em emprego, eu vou crescer. Esse subsídio começou, se não me engano, em 2020 ou 21. 21. Tá, 21? Ó, 2021... posso estar errado, mas se eu não me engano, era um ano que o G4 ia fazer 100 milhões, 120 milhões ali de receita. Esse ano a gente vai fazer 500 milhões de receita. Eu tinha ali por volta de 100 funcionários, esse ano eu tenho 400 funcionários. Eu gerei 300 empregos a mais por causa disso e peguei uma companhia que fazia perto de 100 milhões e esse ano vai fazer 500 milhões. O que aconteceu no ano passado? Simplesmente decidiram que não pode ter PS mais. Acabou. Só que, meu irmão, eu fiz um plano para até 2027. Baseado e aí, nisso. Eu jogo meu PP no lixo, refaço tudo, contratei um monte de gente. O que você vai fazer? Eu Manda embora. Cara, o problema do Brasil é que nem o passado é certo. Então o empreendedor, ele não tem As regras previsibilidade vão para mudar trabalho. no meio do jogo, né? É como se eu estivesse jogando ali basquete, aí eu tô indo ali pra fazer os 3 pontos, aí eu apito, pera aí, agora é futebol, by the way, você tá na área, mão na bola é pênalti, vambora. Eu falei, caralho, mano. Não é como é que eu faço? Ô, Thales, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que, apesar desse ambiente todo difícil que a gente tem no Brasil, isso não acaba gerando oportunidades que a gente não encontra em outros países? Eu vejo muito isso, porque é tão difícil, mas tão difícil, que a gente tem que ser muito criativo. Isso gera algumas oportunidades que no país que é tudo muito fácil, as pessoas não conseguem. Você não acha que aparecem oportunidades assim por conta da dificuldade mesmo? Desse ambiente maluco? Sim, cara, tem até um dado aqui que é importante, que é o seguinte. O Brasil, apesar dos pesares, a gente, por exemplo, cresceu em 2023 quase 3%, né? Acima da maioria dos países hiperdesenvolvidos, né? Em pós-pandemia. O que acontece, cara? O Brasil, ele é um país com tanta ineficiência, com uma população jovem, consumista, uma população que ela considera limite do cartão de crédito e de cheque especial como parte da renda. Então, é um dos maiores mercados de luxo do mundo, sabia? Um dos maiores mercados, se não o maior mercado de venda de Porsche do mundo, é o Brasil. Um dos maiores mercados de venda de relógio de luxo é o Brasil. Um dos maiores mercados de moda de luxo é o Brasil. Com uma população, cara, que na média tem uma receita per capita 10, 15 vezes menor do que a de países ricos. A gente mas consome gasta mais. bem, né?
Só que a turma gasta tudo que tem e endivida. Então, essa falta de educação financeira que o brasileiro tem faz com que, para o empreendedor, aqui seja um mercado pujante que tenha muita oportunidade. Eu sempre gosto de dizer que, apesar dos pesares, a gente tem uma vantagem competitiva, que aí tudo bem, eu jogo contra ela no G4, né? Que o empreendedor, na média, ele é muito mal educado. Ele não sabe fazer gestão muito bem. Ele sabe vender. Amador. Ele é virador. Mas ele não sabe criar processo, não sabe fazer gestão, não sabe usar AI para aumentar a margem de contribuição. Lá em 2019, quando a gente cria o G4, a gente cria para isso. Fala, como é que eu diminuo esse gap que esse empreendedor tem com os grandes empreendedores que estão nos Estados Unidos, que estão na Alemanha? E ensinando algo que não é ensinado normalmente nos locais tradicionais, né, de educação. Esse cara nem sabe fazer isso. Se ele soubesse, não ele não sabe, era professor. exato, né? Ele era empreendedor. Então a gente diminui esse gap e beleza. Mas, cara, o Brasil tem 22 milhões de CNPJ, eu tenho 55 mil clientes. Então tem um mercado gigante aqui. Então existe sim essa oportunidade, porque tem muita pouca concorrência no Brasil. A concorrência, no geral, é muito fraca, pô. Sim. Por exemplo, se você pega... Tudo bem que G4 não é só educação, é uma plataforma de soluções para o empreendedor. Mas vamos pegar nossa caixa de educação, né? Se você junta FGV e Inspiridon Cabral juntas, em um trimestre eu gero mais caixa do que eles geram um ano inteiro juntos, as 3 juntas. Pô, minha empresa tem 5 anos, 6 anos só, pô. Como é que eu peguei instituições que têm décadas extremamente boas, super respeitadas, e consegui ser maior que as 3 juntas em geração de caixa, pô, em menos de 6 anos, né? É porque acaba que as pessoas no Brasil, elas têm essa dificuldade de gestão, entendeu? Então acaba criando uma oportunidade muito grande para quem é bom de gestão fazer um bom negócio. Se é bom de gestão, é bom de vendas e entende o jogo, né? Sai na frente. O Grupo Primo fez muito bem, entendeu o jogo, que o jogo mudou, a gente também entendeu o jogo, que o jogo mudou. Cara, a gente começa a crescer muito mais rápido, com o CAC muito menor, gerando muito mais caixa, né? Sim. Então tem essa oportunidade no Brasil, apesar dos pesares, né?